Eu não posso garantir a gravação ok para todos. Então, vamos lá, né? Já estamos há quase 10 dias, né? Da última aula, um pouco mais. Mas eu passei alguns materiais para vocês também pela internet, né? Então, inclusive aqui é uma espécie de resumo, né? Todo esse material que está aqui eu passei. Vocês estão vendo essa minha tela? Sim. Beleza. Ó, isso aqui foi, inclusive, agora no dia 16, né? Coloquei assim lá no Cigar, vocês vão lá olhar. Coloquei assim, pessoal, nesse feriado não deixam de ver sobre MUX de MUX, né? Essa parte lógica combinacional, circuitos combinacionais. Porque nós já iniciamos no capítulo 3 do Varride. A gente já discutiu o início lá nessa parte de flip-flop tipo D e o registrador básico, né? Entradas e saídas paralelas, tá? Então, vejam, eu coloquei até um link, esse link aqui, bem básico, que é o do Newton Braga. Eu me lembro quando eu fazia engenharia elétrica, esse cara ele já tinha lá os materiais, vendia, né? Então, tem essa parte aqui, né, dos flip-flops, está bem básico, tá? Que é exatamente, né, o flip-flop é um dispositivo, né, ele entra aqui lá no RS, que a gente praticamente não vai usar, a gente discutiu um pouquinho sobre eles, né? Aí a gente discutiu mais o flip-flop tipo D. Deixa eu ver aqui se está aqui mais embaixo. Tá? Esse RS aqui, o funcionamento dele, basicamente, né? Vejam, você tem duas entradas, o R vem do nome reset e o S vem do nome do set, né? E basicamente a função desse flip-flop é armazenar um bit. Veja que ele tem uma saída aqui Q, e esse Q aqui barrado é exatamente o complementar, né? Se aqui está 0, ali estaria 1, né? Deixa eu botar isso aqui para... Então, você teria aqui exatamente o reset e o set, e você tem a saída aqui é a saída invertida. Basicamente, esse flip-flop, e você tem um clock, né? E só lembrando a vocês, o clock vai ser lá meu sinal de relógio, onde, né, aqui não tem a bolinha, ou seja, ele vai ser ativo aqui na borda de subida, né? Na borda de subida aqui do relógio, ele vai, o que está nessas entradas aqui, né, vão refletir lá nas saídas, tá? Então, basicamente, né, a gente poderia definir uma tabela aqui para esse circuito aqui do RS, que seria bem simples, né? Deixa eu ver se eu abro aqui Excel. Basicamente, né, eu tenho R, S e tenho Q. Vou fazer aqui bem rápido. Então, pessoal, eu tenho esses três entradas aqui. Assim. Tá? Então, eu tenho aqui minhas entradas e saídas, tá? E aí, ó, isso aqui eu posso eliminar. Dependendo aqui, né, esse flip-flop aqui, ele vai atuar como, né? De acordo com o que está um instante antes da chegada do clock, que seria a borda de subida, tá? A informação que está aqui, ela vai passar para o quê? O funcionamento desse circuito, desse flip-flop, é o seguinte, né? Veja, se eu tenho duas entradas, quantas possibilidades eu tenho aqui, né? Sempre, já que as entradas serão 0 ou 1,
né? Então, eu vou ter as possibilidades lá do 0, 0, né? 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? São essas 4 possibilidades aqui de entradas, né? E o que é que vai acontecer com essa saída, né? Veja, o que acontece quando, nesse flip-flop aqui, né? E é bom você dar uma olhada exatamente na estrutura dele aqui, tal, da parte. Ele vai fazer com que o seguinte, se você coloca 0, 0, né? Praticamente ele vai manter aqui na saída o que estava antes, tá? Então, basicamente, ele vai, que a gente chama assim, vai manter. Tá? A gente poderia colocar aqui, né? Pegar essa matriz aqui, ia fazer até assim, ó. Outra coisa aqui, poderia ter feito isso aqui assim, ó. Normalmente a gente não vai precisar fazer essa anotação, não. Tá? Como aqui, mas essa questão aqui do manter, ele mantém o sinal, quer dizer mais ou menos o seguinte: se você coloca 0, 0, ele não vai interferir aqui, né, o que estava no Q. Ou seja, na realidade, essa saída aqui de saída Q de T mais 1, né, vai ser igual a Q de T. Quer dizer o quê? O que estava no O que estava aqui antes da chegada do clock vai o que vai acontecer, vai continuar. Por exemplo, se aqui tivesse 1, né? Se aqui tivesse 1, ou seja, o flip-flop tivesse setado, você colocou aqui 0, 0, chegou aqui a borda de subida, né? Antes da chegada do clock, ele estava em 1, após o clock, após essa borda de subida aqui, ele vai continuar em 1, ou seja, ele vai continuar em 1, né? Ou seja, porque você colocou 0, 0, né? Por outro lado, se ele estivesse em 0 e mantendo aqui 0, 0, chegou ao clock, ele vai continuar em 0, ou seja, ele não vai mudar a saída, né? É isso que está querendo dizer essa equação aqui, a saída Q de T mais 1, ou seja, seria o Q, a saída Q após a chegada do clock é igual ao que estava antes, tá? Entenderam essa jogada aqui, essa nomenclatura? Entendi. Beleza. Já nesse outro caso aqui, ó, quando ele for 0, 1, né, quando você colocar aqui, deixa eu tirar isso aqui. Já se você colocar 0 aqui e 1 aqui, você está dando um comando para ele setar o flip-flop. O que quer dizer setar? Né? Fazer com que essa saída aqui vá para 1. Né? Veja, essa saída aqui, ela podia estar em 0. Então, se ela estivesse em 0, ela vai para 1. E se ela estivesse em 1, ela vai continuar em 1. Né? Então, você está forçando, né? Você está forçando ela ir para 1, essa saída, tá? Então, você veria na tabela aqui, ó, 0, 1, você está forçando ela ir para 1, né? O contrário, né, seria exatamente quando, deixa eu sair daqui, manter esse aqui, duplicar esse slide, apagar isso. O contrário seria se você colocasse o R igual a 1, colocasse o set em 0. Você está forçando o reset. Ou seja, se aqui a saída aqui estivesse em 0, ele vai forçar ele continuar em 0. Se essa saída aqui estivesse em 1, você vai forçar ele ir para 0. Você está forçando ele ir para 0 quando? Quando chegar à borda de subida aqui do clock. Quando
o clock ele sair de 0 for para nessa transição de subida, né? Então, você está forçando ele ir para 0, né? A gente chama assim, o estado futuro, né? O estado futuro aqui do flip-flop, ele vai para 0, né? E quando ele está aqui no estado 1-1, pessoal, 1-1, aí ele tem um problema, esse flip-flop aqui, que ele não, ele é um estado assim que a gente chama assim proibido, né? Vou botar assim, não usar. Por quê? Ele tem uma instabilidade, né? Se você for olhar lá como é que ele é feito, lá nas portinhas e tal, e aí você tem uma instabilidade dele, você não pode garantir se ele vai para 0 ou para 1, tá? Então, nesse aspecto aí, esse RS, tá? Ele é o que ele chama aqui de uma situação proibida dele, né? Porque você pode não saber se ele vai para o 0 ou para o 1, tá? Então, esse flip-flop RS, ele tem esse detalhe aí. Vejam, tem essa outra nomenclatura, ou esse outro desenho que está aqui do lado, tá? Vou acertar aqui. Veja que esse desenho que está aqui do lado é quase igual a esse, mas ele acrescentou essas coisas aqui, ó, tá? O que é que seria isso aí? Pessoal, a maioria dos flip-flops, né, vão ter essas opções de terem essas entradas aqui também. Veja que isso aqui está 100, né? Então, esses caras aqui, esse aqui é o que a gente chama de preset, e esse aqui é o que a gente chama de clear, tá? Vejam, essas entradas aqui, o R e o S, elas são entradas que nós chamamos de síncronas, tá? Por que síncronas? Porque elas dependem do clock para, né? Só nessa borda de subida do clock que as informações que estão aqui na entrada vão passar aqui para a saída aqui, tá? Já essas entradas aqui, tanto o preset quanto o clear, elas normalmente, né, sendo assíncronas, né, a palavra assíncrona, ou seja, ela não depende da sincronicidade do clock. Elas vão atuar aqui, né, nessas saídas, né, tão logo quando elas cheguem, né? Então, elas vão chegar, elas vão ter só o atraso interno lá das portinhas lá. Então, o preset, ele vai forçar essa saída aqui ir para 1, tá? E o clear vai forçar essa saída aqui ir para 0. Então, preset, vou botar assim, PR, né, que é preset. Né? Ele vai forçar a saída aí para 1, né, o Q, enquanto esse clear, ele vai forçar a saída Q ir para 0. Veja, vocês estão vendo aqui que tem uma barra em cima do preset e do clear. Alguém pode me dizer o que seria essa barra? Para que tem essa barra aí? Ô, professor, antes de seguir, você pode retomar o que você fez? Eu acho que eu estou confundindo. Uhum. Tá. O que a gente está fazendo aqui é mostrando que você tem esse dispositivo aqui, é um flip-flop, ele vai armazenar um bit. Aqui é o Q e aqui é o Q barrado. Quando aqui tiver 0, aqui vai estar 1. Quando aqui tiver 1, aqui embaixo vai estar 0. É só o complemento, tá? Eu estou dizendo a vocês que esse flip-flop aqui, tipo RS, ele vai seguir esse comportamento aqui. E vai seguir esse comportamento. Dependendo das entradas aqui, RS, né? Você vai ter, quando você colocar 00 nas entradas, ele vai manter o que estava antes.
Quando você colocar aqui no R0 e o S1, ele vai setar, ele vai forçar a saída, o Q, né? Esse Q aqui, a saída daí, ele vai forçar ir para 1. Quando você colocar o R1 e o S em 0, você vai forçar ele para o 0, você está mandando ele fazer o reset. E o 1 para o RS, ele não é utilizado, tá? Então, não é utilizado. Veja, essa tabelinha aqui, eu podia acrescentar aqui, né, uma coluna aqui que é a chegada do clock, né? E poderia colocar aqui um símbolo aqui, deixa eu ver se tem... seria bom se tivesse o símbolo aqui, uma equação, o símbolo. É só uma setinha aqui para cima aqui. Não sei se eu vou encontrar aqui, eu nunca testei não aqui. Setinha para o lado. Botar uma setinha aqui, ó. Ele não me deixa editar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Alguém já viu algum símbolo aqui nesse... Bem, posso tentar aqui. Aqui. Se ele me dá aqui uma... Pronto, essa aqui. Vou pegar uma dessa. Ixi, ficou imenso. Beleza. Então, eu estou mostrando aqui, ó, que é na subida do clock. Isso aqui, estando um pouquinho antes, aqui, estando lá as informações que estão aqui antes, né? Por exemplo, você colocar aqui 00, o que é que vai acontecer? Nada vai mudar. Você colocar aqui 00, ele vai manter. Se estava 0, continua 0. Se estava 1, continua 1. Entenderam essa jogada, não? Eu entendi. Era agora da parte do PR. Pronto. Veja, o que é que está acontecendo aqui é que ele depende da chegada do clock, tá? O que a gente poderia ver aqui com esse PR aí, o preset e o clear, eles não vão depender aqui do clock, tá? Na hora que você colocar aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui essa tabela. Né? Aqui eu teria que colocar PR barrado, né? Vou botar aqui assim. Tá? PR barrado. Veja, se eles estão em 1, pessoal, se eles estão em 1, se o preset e o clear estão em 1, é isso que eu estava perguntando a vocês.
Por que tem essa barrinha aqui em cima? Alguém sabe por que tem essa barrinha? Isso daí seria para forçar o nível lógico alto aí, professor? Essa barra? No caso de não Não, chegar. exatamente o contrário. Hum, Na realidade, a barrinha, ela serve para... Ele só é ativo em nível lógico baixo. Ou, sim. ou seja, você tem que jogar um 0 ali para que ele seja ativo, sabe? Então ele é alimentado constantemente. Então ele faz. Ele está em Isso aí, nível lógico alto sempre, né? Para que não seja ativo. isso aí vem exatamente pelo TTL, que essa família 74, ela, se você deixar o pino aberto, ele considera como se fosse nível lógico 1, tá? Então, veja, o funcionamento dele, né? Você podia esquecer essa PR clear, se você não quisesse atuar com isso, você deixaria como se fosse lá na protoboard, lá, você deixaria ele em aberto, esqueceria que ele existe, né? E aí você trabalharia só com essa parte aqui, ó, ele trabalhando, que a gente chama assim de forma síncrona, ou seja, dependendo do clock. Mas você pode querer trabalhar também, né, usar essas portas aqui para fazer com que force ele ir para 1 ou para 0 antes da chegada do clock. Antes da chegada do clock. Você não precisa esperar a chegada do clock para que fosse, para que ele vá para 0 ou para 1. Então, nesse aspecto aí, eu quero forçar ele para 1. Você tem que colocar um 0 aqui no preset. Eu quero forçar ele para 0. Eu tenho que botar um 0 aqui no clear, tá? Então, eu poderia copiar essa tabelinha aqui, tá? E, vamos dizer assim, se ele, se ele está aqui no, sei lá, 00, 01, 10 e 11, né? Veja, no 00, aí eu não sei, as duas estão, o cara está colocando 0 e 0 aqui. Vai forçar quem ir para aqui, para o quê? Porque se as duas estão ativas, vai ter que olhar o fabricante, né? Deixa eu botar aqui, ó. Vou ver aqui uma. JK. Esse aqui é um flip-flop tipo D. Esse aqui é um JK. Até abrir ali para depois a gente usar ele. Ó. Veja, o que é que vai acontecer aqui, né? Quando eu tenho essas duas entradas preset e clear, veja, aqui o cara jogou 0, ou seja, está forçando ele para o preset e está jogando clear também 0. Nas duas condições, quando o cara está 0, 0, ou seja, você estaria forçando ele para o 0 ou para o 1. Veja que quando essas entradas aqui estão, uma delas tem 0, né, ele vai esquecer o que está acontecendo aqui. Ele não vai precisar de clock. Ele vai dar prioridade a essas entradas aqui, tá? Veja, eles vão estar, esses dois caras aqui, essas duas entradas aqui, elas vão estar desabilitadas aonde? Aqui, nessa última linha. Nessa última linha, quando elas são 1 e 1, elas não estão ativas. Elas só são ativas em 0. É como se tem que forçar um terra lá nessas entradas, tá? O que está acontecendo aqui é que as duas estão sendo forçadas. Esta aqui está forçando essa saída aqui para 1,
né? E esta aqui está forçando ir para 0. Aí vai ter que ver no fabricante do CI qual das duas tem prioridade, tá? Supondo aí, vamos supor que prioridade fosse o clear, tá? Então, essa saída aqui é para 0, né? Agora, 0, olha, eu estou aqui no preset. Eu estou forçando aqui ele ir para o 0. Eu estou jogando o 0 nele. Aí, eu forçaria ele para o 1. Agora, o clear, estou forçando a barra dele ir para o 0. Eu estou botando o 0 exatamente onde é que é no clear, forçando ele ir para o 0. E quando for um 1, né? Quando for um 1, nesses dois caras, eles vão estar desabilitados, né? Eles vão estar desabilitados. Aí vai acontecer o quê? O funcionamento é como se você esquecesse essas duas entradas e o funcionamento dele vai acontecer de acordo aqui com essa tabelinha, né? Essa tabelinha. Ou seja, para que você use aqui os flip-flops, para que você use o flip-flop da forma normal, você colocando aqui ou seja, VCC aqui, VCC aqui, você desabilita eles estão fora do ar lá. Então, aí vai acontecer o quê? Vai depender, então, aqui do que é que você coloca no R, que você coloca no S, para esperar que o clock, a borda de subida, chegue, tá? Entenderam aqui essa jogada? Quando eu coloco 1 e 1, né, no preset o clear, eu estou desabilitando eles, tá? E aí, o funcionamento que vai aparecer aqui no Q vai depender do que eu coloco no S, no R, que vai seguir essa linha, se for 00, ele mantém o bit anterior. Se for 01, ele vai forçar aqui, o set, ele força ir para 1. Se você colocar 1 aqui no reset, ele vai forçar ir para o 0. E no 1 aqui para o RS é não utilizar, tá? Então, essas aqui são entradas assíncronas, elas não dependem do clock, enquanto o R e o S são síncronos, eles dependem da chegada do clock para o que está aqui na entrada ser refletido lá na saída. Entenderam qual é a diferença? Vejam que posso até tirar isso aqui, ó. A gente podia até tirar, colocar aqui vamos dizer assim, ó, aqui ficaria alguma coisa como assim, ó. Como na hora que você tem o comportamento aqui 00, supondo aqui que esse flip-flop, a prioridade do clear é maior do que o preset. Aí ele joga a saída para 0. 01, ele está forçando o preset aqui, ó, o 0, forçando, vai para 1. O clear está sendo forçado aqui. E aqui, quando for 1, né, seria exatamente essa parte aqui dessa tabela. Quando ele está 1, vai depender aqui do RS. Ele vai atuar de acordo com o clock. E de acordo aqui com as entradas síncronas vão estar atuando. Essas duas aqui são entradas assíncronas. Elas não dependem do clock. Por isso que eu peguei e coloquei aqui os três aqui, ó. Como se fosse, não vai importar o que está no clock, o que está no R, o que está no S. Ela vai atuar, né? Entenderam que o preset e o clear são entradas assíncronas? Entendi. Elas não vão depender do clock. Agora, se elas estão desabilitadas, é como se elas não existissem, esquece elas, aí agora vai depender do clock, tá? Mas elas não, dependendo do clock, elas têm um resultado quase igual, né? Quando usa o clock. Só muda o 00. Veja, o preset força, aqui nesses dois casos, eu estou dizendo que o clear tem uma vantagem em relação ao preset. Quando o cara forçar as duas, quem está passando é o clear.
Quando você joga o 0 no preset, força a saída aí para 1. Preset quer dizer força a saída para 1. Clear, força aí para 0. Né? Pessoal, esse tipo de flip-flop aqui, que é o RS, ele é bem parecido, tá? Esse aqui é outra coisa. Esse flip-flop aí, ele é bem parecido com o flip-flop tipo JK, tá? Eu vou até copiar isso aqui, ó, para baixo, tá? A diferença do JK, né, do tipo JK, que é outro flip-flop, vai ser uma coisinha bem simples. Aqui, né, onde a gente tem esse nome aqui, ó, de não usar, tá? Quando você coloca 1 aqui, ó, né, que no RS você não pode usar porque você não sabe o comportamento, no flip-flop JK, você vai fazer o quê? Veja, quando você coloca 00, você força a saída ser mantida, né? Essa aqui é uma espécie de mantém o sinal que estava antes. Quando você coloca aqui, né? Peraí. Aqui você está mantendo, aqui você está forçando o 7, aqui você está forçando o reset, ó, o 1 aqui no reset, né? E aqui é não usar. Não usar, né? Proibido, né? Nesse aqui, tá? O J, ele vai servir um pouco como se fosse o 7 e o R como se fosse o K, tá? Tá? É praticamente... Então, o que é que vai acontecer? Quando você está colocando o K aqui, vai mudar um pouco. Só o K, você está forçando o reset, tá? Então, vai só inverter aqui, aqui vai para 1. Eu estou forçando aqui o K vai ser associado ao reset e o J ao 7. Quando eu coloco 1, vai para cá. Quando eu coloco o K aqui igual a, vai resetar. Então aqui seria reset, aqui seria 7. E esse último aqui, ó, que é não usar lá no RS, aqui vai ser inverter. Veja, quando a gente colocou o RS aqui 00, ele mantém, ou seja, o Q de T mais 1 vai ser igual ao Q de T. Nesse caso aqui, do JK, ele vai ser Q de T invertido, tá? Ele vai ser Q de T invertido, tá? Ou seja, né, deixa eu ver se eu pego aqui um flip-flop JK. Tá? Então, o JK, ele é muito parecido com esse RS aqui, tá? RS. O J assumindo vamos dizer assim, o que seria o 7 e o K assumindo o que seria o R, né? Então, vamos olhar aqui. O que vai acontecer aqui, pessoal, quando eu coloco 1 e chega o clock, né? Chega o clock, o que é que vai acontecer é uma situação desse tipo aqui, ó. Vamos supor que eu coloco aqui 1, nessas entradas. Veja, chegou o clock, borda de subida, não tem bolinha. Se tivesse uma bolinha aqui, seria borda de descida. Imagine que antes da chegada do clock, aqui, ó, nesse instante aqui, ó, antes da chegada do clock, aqui eu tivesse 0.
flip-flop estava armazenando o valor 0. Quando, né, devido aqui a essas entradas aqui, ó, 1, 1, ele vai fazer o quê? Ele vai, quando chegar o clock, após o clock, o que é que vai acontecer aqui com essa saída Q? Ele vai inverter, ele vai trocar. Ele vai trocar. Estava 0, vai para 1. Se também tivesse 1 aqui, ó, ele ia fazer a troca, ia para 0, sabe? Ele vai simplesmente, né, nessa entrada aqui, se eu jogar 1, 1 no JK, ele vai inverter lá o meu sinal aqui. Entenderam? Por isso que ele tem aqui, ó, JK, J e K valendo 1, ele vai fazer, fica Q de T barrado. Q de T mais 1, né? Q de T mais 1, ou seja, Q de T após o clock, o que ele estava armazenando vai ser o que estava antes invertido. Ele simplesmente troca, ele inverte. Inverte Q. Tá? Entenderam essa jogada aqui do JK? Entendi. Agora, Beleza. nesse mantém, como que eu sei o que está guardado lá? Não, o que está guardado você vai ter. Imagina que eu tivesse aqui um LED aqui, ó. Né? Vou botar aqui um resistor, terra. Tivesse um LEDzinho aqui, ó. Né? Você ia estar vendo aqui, se chegou o clock. Chegou o clock. Tava desligado o LED, ó, tava 0. Após o clock, o LED vai acender. O LED vai acender. Entendi. E se tivesse ligado, o LED tivesse ligado, chegou o clock, ele vai apagar, tá? Então, vejam, olha uma jogada aqui bem simples. Esse JK. Imagina que você, então, vou fazer um desenho aqui, assim. Eu estou desenhando com mouse, então o mouse fica bem ruim desenhar. Imagine, pessoal, que eu pegasse aqui, ó, e jogasse aqui o JK em VCC. Em VCC, tá? E eu colocasse aqui, ó, no clock, aqui uma frequência, tá? Um sinal, que é uma onda, tá? E aqui as bordinhas lá de subida, tal. Eu colocasse aqui uma frequência, por exemplo, de 1 kHz. 1 kHz, tá? O que é que vocês acham que vai acontecer aqui com o meu Q? Né? Vejam, na hora que eu jogo JK em VCC, eu estou exatamente fazendo aqui, ó, 1 e 1, tá? 1 e 1. Então, eu teria aqui o meu sinal de clock. Imagina lá o clock aqui, ó. Tá lá o clock. Aqui seria a frequência, essa frequência F, 1 kHz, né? Supondo que aqui o seu Q, veja que as entradas J e K elas estão travadas em 1, elas estão fixas em 1. Então, o flip-flop ele está no comportamento de ficar invertendo o que estava antes. Se estava em 0, ele vai para 1. Se estava 1, ele vai para 0. Tá? Então, vamos olhar o que aconteceria aqui. Supondo que o flip-flop tivesse em 0. Estava em 0 aqui. Né? Aí chegou aqui essa borda de subida. Ó, as bordas de subida estão aqui. Ó. O que é que vai acontecer? Na borda de subida, ele estava em 0. Aí ele estava em 0 aqui. Ele vai para 1. Ele vai inverter. Né? Ele estava em 0 e ele vai para 1. Então, o Q vai ficar em 1 um tempo. Até quando, pessoal? Até que chegue outra borda de subida do clock. Né? Até que chegue outra borda. Chegou a borda de subida do clock. Chegou aqui a subida do clock. Ele vai inverter. Estava 1, ele vai para 0. Vai para 0. Vai ficar em 0 até que chegue outra borda de subida do clock. E aí ele vai para 1.
e vai para cá e volta, e vai ficar nessa jogada aqui, ó. Toda vida que chegar uma borda de subida, ele vai, tá? O que vocês acham que aconteceu aqui com o Q, né? Então ele vai ficar invertendo aqui. Ele vai para 1, depois ele vai para 0. Por aí vai. Hein, pessoal? O que é que vocês acham que está acontecendo aqui com o Q? Eu acho que a luzinha pisca-pisca tá piscando. Eu imagino isso. Não, com certeza, né? Se Ele eu está jogasse... dividindo a frequência, né, professor? Hã? Ele está dividindo a frequência aí, né? Exatamente. Eu queria que vocês olhassem aqui, se isso aqui, como a frequência que eu falei aqui, 1 kHz, se você for analisar agora, isso aqui é um período agora completo do quê? Do quê? Aqui eu tinha um período completo da minha frequência, a frequência de entrada. Agora o período aqui do quê? Esse aqui é uma outra frequência, frequência do quê? A frequência do Q, ela vai ser o quê? O período não está o dobro, vejam o tamanho aqui, ó. O período não está o dobro, a frequência vai ser a metade. Então, esse flip-flop aqui, ó, na hora que você tem JK, esse sinal aqui, que a gente está vendo, ele é a frequência de entrada dividido por 2. Né? Então, se eu estou jogando 1 kHz aqui na entrada, essa frequência aqui do flip-flop seria 500 Hz. Seria a metade. Né? 500 Hz. Então, um flip-flop, né, nessa configuração de você jogar aqui 1 e 1 na entrada, né, no caso do JK, que ele vai estar segurando, ele está fazendo isso, ó, quando você joga 1 e 1, ele vai ficar invertendo, né, ele vai ficar invertendo o sinal, nessa forma aqui, ele vai estar sendo utilizado como um divisor de frequência, né? E eu poderia fazer uma coisa assim mais elaborada ainda. Opa, descartei, ó. Deixa eu ver se eu... Se eu fizer isso aqui, ó, vamos fazer uma jogada aqui. Se eu pegar o JK agora, se eu botar aqui, ó, se eu botar em VCC, VCC, jogar aqui esse cara também em VCC, em VCC. Pegar esse clock aqui, né? Unir esse clock aqui nesse aqui, unir os dois clocks, então tem o meu sinal de clock. Na realidade, vou fazer o seguinte, se eu fizer isso, o clock, a gente chama esse caso aqui, ó, quando o circuito ele está utilizando todos os, vamos dizer assim, cada elemento desse aqui, ó, cada flip-flop, ele armazena um bit, é um elemento de memória, é um bit. Tá? O bit vai estar armazenado lá no Q. Então, eu teria aqui, ó, na medida que eu tenho 2 flip-flops, eu posso armazenar 2 bits. 4 flip-flops, 4 bits. Então, a gente vai, às vezes, juntando os flip-flops, armazena eles de forma conjunta, a gente chama isso de, como a gente já falou, registradores, tá? Registradores, né? São flip-flops juntos, tá? Veja, se todos estão sendo alimentados pelo mesmo clock, a gente chama isso aqui de um registrador ou de um circuito síncrono, tá? Então, o circuito síncrono é que todos os elementos de memória estão alimentados, né? Eles respondem, né, pelo pulso do mesmo clock. Mas você pode querer não fazer isso, pode ter clocks diferentes para os diferentes elementos lá de memória. Então, como é que seria isso aí? Ó? Eu poderia fazer com que eu jogasse aqui o clock só aqui nesse cara, aqui ó, o clock. Se eu jogasse aqui, uma aqui, né? Todo mundo, essa entrada JK em 1. Na hora que eu fosse, joguei tudo em VCC, JK, né? Vou chamar isso aqui de J1, K1, J0, K0, né? Aliás, eu acho que esse aqui é melhor chamar de 0.
esse aqui de 1. J1 e K1. Aqui eu teria meu Q0 e aqui eu teria meu Q1. Porque esse aqui seria meu flip-flop 0 e aqui meu flip-flop 1. Se eu fosse dando números a ele. Ó, se eu pegar essa saída aqui do Q0, jogar aqui na entrada desse clock, o que é que vocês acham que vai acontecer? Se eu tivesse aqui meu clock, ó, fazer um desenho. Eita. Não sei que razão aconteceu aqui. Pior que ele fica ruim aqui. Peraí. Então, ó, eu estou colocando 1 em todo mundo aqui, no meu circuito. Estou colocando nas entradas, todas em 1, tá? E vou colocar o clock. Beleza. Eu tenho esse flip-flop aqui, o 0. Aqui eu teria o flip-flop, o Q0. E aqui eu teria o... Vou pegar esse cara aqui. Tá feio aqui, mas tudo bem. Ó, o que é que eu fiz? Botei todas as minhas entradas em 1 e 1. Clock aqui no 0, nesse primeiro, peguei a saída do Q0, estou colocando aqui no Q1, tá? O que é que vai acontecer? Né? Simplesmente, ó, se eu tenho aqui meu... Vou botar aqui 2, 3, 4. Pronto. Aqui é meu clock, esse clock aqui. Tá? Aí eu tivesse aqui o meu sinal Q0 e depois o sinal, o Q1. Se eu pegasse aqui e colocasse aqui um LEDzinho aqui, ó. Dasse lá um LEDzinho aqui, tá, um resistor, e depois boto ele aterrado. Né? Aqui também. Colocaria lá um LED, um resistor e terra. Lá o LEDzinho. E ficasse olhando lá esses LEDs aí, tá? A saída. Eu tenho o Q0, que é o Q0, e aqui é o Q1. Veja, como aqui é borda de subida, eu tenho que olhar para essas bordazinhas aqui, de subida. Supondo que eles estavam em 0, né? Antes da chegada do clock aí, estavam em 0. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eles estavam em 0, chegou aqui a borda de subida, aqui, ó. Esse cara estava em 0, ele vai para 1. Não é? Concordam? O Q0 aqui, ó. Se ele estava em 0, ele não está no modo de inversão, de ficar invertendo, ó. As entradas não estão em 1, né? Então ele vai ficar invertendo. Veja, estou aqui, ó, J e K, então chegou o clock, se ele estava a 0, ele vai para 1. O que acontece, né? O flip-flop, o comportamento, assim, instantes antes, né? Coisa de nanosegundos antes da chegada dessa borda, ele tira a fotografia, né? Vamos dizer assim, ele vê o estado e reflete na saída, né? O que é que após o clock, né? Existem o que eles chamam de setup time, hold time, que a gente vai depois discutir melhor. Então, vejam, já o Q1, que é esse outro dispositivo aqui, ele
ele estava em 0, né, antes da chegada do clock. Esse flip-flop aqui, Q0, ele vai ter essa borda de subida aqui, tá? Tá? Mas ele, nesse momento aqui, pessoal, a gente tem que ver que o Q0, esse sinal que estava aqui, que estava valendo 0, né? Ele subiu, tá? O Q0 subiu, mas ele não refletiu ainda aqui, né? Ele não refletiu, né? Naquele, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando chegar outro pulso aqui, isso aqui vai cair, né? Vamos olhar aqui. E depois volta, ele vai subir aqui, né? Do jeito que eu tinha feito antes, né? Já o Q1, o que é que vai acontecer? Ele vai... a gente pode considerar... como ele partiu aqui e foi para 1, então eu vou para cá, ele vai subir, tá? E vai permanecer aqui, ó. Depois ele vai, com essa borda de descida, ele pega e vai descer. Depois ele vai continuar aqui, né? Quando tiver essa outra borda de subida, ele vai subir e por aí vai, né? Porque teve essa transição. O que está chegando aqui, ó, exatamente são essas transições aqui, tá? O que é que a gente pode, para esse exemplo aqui bem simples, pessoal, o que é que a gente pode analisar, tá? Esse desenho também está bem simples, mas é só para a gente ter uma ideia do que é que a gente poderia fazer simplesmente conectando dois flip-flops, tá? E olhando aqui essas saídas aqui, as luzinhas aqui, né? Saída um e outro. Se você olhar, aqui a frequência original, né? Essa frequência aqui do Q0 é frequência dividido por 2, né? A gente já discutiu que um flip-flop desse jeito aqui, com JK igual a 1, ele divide a frequência. Se eu conectar dessa forma aqui, da forma assíncrona, né? Porque eu estou pegando a saída de um e conectando no clock do outro, as entradas em 1, na forma de inversão. Então, o clock desse segundo dispositivo aqui, ele é a saída desse outro. Então, ele vai dividir novamente a frequência. Então, ele vai pegar essa frequência aqui dividir por 2 e dividir por 2 de novo. Então, seria frequência dividido por 4, né? Se eu colocasse um outro dispositivo aqui, ó, e pegasse, botasse a frequência aqui, você ia ter lá frequência dividido por 8. E se você colocasse um quarto dispositivo, seria depois frequência dividido por 16 e por aí vai. Tá? Vejam, o que é que a gente tinha aqui nesse estado aqui inicial, ó? Eu estava aqui no 0, 0, ou seja, as lâmpadas estavam apagadas aqui, ó, antes de chegada desse primeiro clock aqui, ó, nesse momento aqui. Então, eu estava no estado 0, 0, né? Quando chegou esse clock aqui, ó, durante esse tempo aqui, ó, um determinado tempo aqui, né, vou chamar aqui de T1, em T1, o Q1 e o Q0 estavam, o quê? Ligados, estavam 1 e 1. Então, ficou lá 1 e 1. Ficou 1 e 1. Depois, o Q1 continuou aqui, ó, em 1, mas o Q0 ficou em 0. Né? Vamos botar assim, ó, Q1 aqui e Q0. Q1 e Q0. Então, o Q1 ele manteve aqui no 1 e o Q0 foi para 0. Depois, o Q1 foi para 0 e o Q0 estava em 1. Então, ficou assim, ó, 0, 1. E depois aqui, ó, os dois ficaram em 0, 0. Depois ficou todo mundo 1 aqui de novo, ó, 1 e 1 e por aí vai. Vejam, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? 0, 0, depois 1, 1, 1, 0, 0, 1 e depois 0, 0. Na realidade, quando ele chega aqui, ele já começa a circular.
de volta aqui. Então, o que é que está acontecendo é que ele está fazendo o que a gente chama de um comportamento de um contador decrescente. Ele está 0, aí ele vai para 3, depois vai para 2, depois vai para 1, e depois ele vai circular aqui para o 0 novamente. 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, e por aí vai. Então, esses flip-flops aqui, dessa situação aqui, eles estão atuando como se fosse um contador. A gente chama um contador de 2 bits. Mas por que 2 bits, professor? Porque só tem 2 flip-flops. Cada flip-flop, Q1 e Q0, é 1 bit. E com 2 bits, eu vou a contagem 2 elevado a 2, 4. Eu tenho 4 estados possíveis. O 0 é um estado possível, o 0, 0. O 1, 1 é outro estado possível. 1, 0, né? E 0, 1. Eu tenho essas 4 possibilidades aqui. Então, com 2 bits, eu consigo, né? 2 elevado a 2, consigo 4 estados. Tá? Então, professor, se você tivesse colocado mais um bit aqui, mais um flip-flop, aí eu teria 3 flip-flops, eu teria 2 elevado a 3, né? Seria 2 elevado a 3, eu teria 8 estados possíveis. Que seria, agora, no caso de 3 bits, ele contaria do 0, né, até do 7 até o 0, decrescente, e depois ele ia circular de volta para o 7. Seria 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e voltaria. Sabe? Então, estou só mostrando a vocês aqui até uma forma bem simples de... Veja, ele está sendo conectado aqui, isso aqui é um circuito que a gente chama assíncrono. Por que assíncrono? Porque eu estou tendo diferentes clocks. Eu estou jogando o clock externo aqui, apenas desse primeiro cara aqui, e estou pegando a saída do flip-flop, esse primeiro aqui, jogando no segundo. Então, são clocks diferentes, tá? Então, por isso que é assíncrono. Se todos os dispositivos estivessem no mesmo clock, seria o que a gente chama de síncrono, tá? Vocês entenderam mais ou menos aqui, pessoal, essa parte? Entendi. Tô entendendo. Beleza. Ó, uma coisa interessante, se eu tivesse... Então, aqui, ó... Deixa eu pegar isso. Então, o funcionamento, aqui até do SR. SR é aquele que a gente estava vendo antes. Aqui está só para mostrar a questão da bolinha, tá? A bolinha, se eu não tiver bolinha, vai ser borda de subida. Aqui, ó, pelo fato de ter a bolinha aqui, seria um inversor, ele vai disparar o circuito na borda de descida. Aqui é aquele SR, ó, de acordo com o clock, esse aqui, o 11, não é utilizado, né? Vamos olhar aqui esse... Pronto. Aqui, ó, do mesmo jeito que a gente estava discutindo antes aqui do SR, do RS, com preset clear, né? O JK, pessoal, eles também eles vão ter o comportamento igual, é a mesma coisa, tá? Então, veja, você pode ter o preset clear, no caso aqui, ó, eles vão estar ativos em 1, tá? Quando você não tem aquela barra, como a gente estava discutindo aqui, ó, o que está dizendo aqui, ó, que tem uma barra aqui em cima, é dizendo que ele vai ser ativo em 0, quando você colocar um terra lá nele, aí ele vai atuar, tá?
Aí, dependendo do circuito, pessoal, tá? Veja, aqui, nesse desenho aqui, ele não tinha bolinha, mas era para ter colocado assim a bolinha, ficava até fácil de ver, era para ter a bolinha aqui, tá? É o caso aqui, ó, desse aqui, ó, tá? Então, quando você bota a bolinha, você já sabe direto que as entradas preset e clears vão estar ativas em 0, né? Tá? Aqui, inclusive, ele está falando de ativo na subida do pulso de clock, etc. Então, se ele falar um negócio assim desse, assim, um CI e tal, tem ativo na subida de clock, é porque esse preset e clear são o que a gente chama assim, síncronos, eles dependem do clock. Mas na maioria das vezes, muitos casos, esse preset, esse clear, eles vão ser assíncronos, eles não vão depender da chegada do clock. Aí você vai ter que olhar no CI, tá? O fabricante ele vai dizer lá se vai ser, tem uma tabela que ele vai mostrar se vai ser esperando o clock ou independente do clock, tá? O que eu queria pegar, deixa eu ver aqui, se eu pego esse aqui, pronto. Essas figuras, pessoal, são todas essas figuras são do Tosse. Todas essas figuras aqui, do livro do Tosse, tá? Vou botar aqui. Então, o que está sendo colocado aqui, então, só para a gente... é exatamente esta tabela aqui, ó. É a tabelinha que eu tinha feito aqui para vocês. JK, J e K, com que mantém o sinal, aqui o K em 1 vai para 0, 0 seta e 1 ele faz a inversão. É exatamente o que está aqui, tá? Que quando você coloca 1 em 1, ó, ele vai para a questão da comutação, tá? Então, ó, aqui está simplesmente, aqui um diagrama, ele está com J, está com K, está chegando o clock, ó, porque aqui é borda de subida, ó, não tem bolinha, é borda de subida, tá? E aí ele pega, ó, ele está aqui no Q, né? Supondo que o Q estava em 1, ó, antes da chegada do clock, né? Aí, o que é que ele vai fazer? Ele estava em K igual a 1 e J igual a 0. K estava em 1 e J estava igual a 0. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai forçar a ir para 0. Por isso que, nessa condição aqui, ó, você está forçando o flip-flop para 0. Ele estava em 1, aí ele foi para 0. Ele foi resetado devido a essa condição aqui, não é? Aí, quando chegou o outro pulso de clock, lá na frente, como é que era a condição? Ó? J estava igual a 1 e o K estava igual a 1. E aí, quando os dois estão iguais a 1, os dois estão em 1, ele vai comutar. Ou seja, ele estava em 0 e vai comutar, seria inverter. Então, ele vai para 1. Por isso que ele saiu do 0 e veio para o 1 aqui, ó, né? Ele veio para 1. E aí, quando chegou o outro pulso de clock, ó, os dois estavam em 0. As duas entradas estavam em 0. 0, 0 quer dizer o quê? Mantém. Não mude. Então, ele estava em 1, ele vai continuar em 1 aqui, ó. Por isso que ele mantém. Né? Ou aqui está dizendo, não, sem alteração. No outro pulso de clock, o que é que vai acontecer? J estava em 1 e o K estava em 0. J em 1 e K em 0 quer dizer o quê? Setar. Ou seja, forçar ele ir para 1. Mas ele já estava em 1 aqui, ó. Nesse momento, antes ele já estava em 1, mas aí ele está sendo forçado a continuar em 1. Né? Então ele continua em 1 aqui. E depois, ó, nesse outro pulso de clock aqui mais à frente, você está mandando, tanto o J e o K estão aqui no 1, 1. Ou seja, você está forçando ele comutar, inverter. Então, ele estava 1, aí ele vai para o 0. Quando chegou o outro pulso de clock aqui na frente, tanto o J quanto o K estavam em 1, 1, ou seja, ele vai comutar novamente. Ele estava em 0, aí ele vai para
1, tá? Então, essa saída aqui, ó, é o que está aqui, de acordo com as entradas que a pessoa foi colocando lá, a saída do que vai armazenando 0 ou armazenando 1, de acordo com esse comportamento aqui dessa tabela, tá? Então, vejam, a gente está falando aqui desse tipo de flip-flop JK, e a gente estava falando também do RS, porque são flip-flops que eles usam também, né? Apesar de que o Vahid, ele usa praticamente, a única coisa que o Vahid usa normalmente é o flip-flop tipo D, tá? Deixa eu ver se eu boto aqui o flip-flop D. Pronto. O flip-flop tipo D, pessoal, a gente já tinha iniciado uma discussão, a gente já discutiu um pouquinho na aula passada, tá? Então, o flip-flop tipo D, ele é mais simples, porque a equação dele, inclusive, é o quê? Q de T mais 1 é igual a D de T. A equação dele é essa. A equação dele é essa aqui. Opa. Quer dizer o quê? A equação dele é essa aqui. O que você colocar aqui no D antes da chegada do clock vai refletir na saída aqui. Então, se eu coloco aqui 0, chegou o clock, borda de subida, ele vai passar lá para o que lá? 0. Se estava aqui um valor 1 na entrada D, chegou o clock, ele vai, passa o valor 1 lá para a saída, tá? Então, ó, é exatamente o que a gente vai analisar aqui, ó. Eu tenho um flip-flop, a entrada D, essa entrada aqui D, tá chegando o clock, aqui vamos olhar só a borda de subida, tá? Então, ó, quando chegou o clock aqui, qual era o valor que tinha aqui, ó? D, estava valendo 1. Então, ele forçou aqui o meu flip-flop para 1, tá? Então, a saída aqui. Quando chegou o outro pulso de clock aqui, ó, borda de subida, o valor de D estava em 0. Então, ele pegou e forçou a saída lá, o Q para 0. O Q foi para 0. No outro pulso de clock aqui, ó, o D estava valendo 1, então ele pegou e forçou aqui ir para 1. Lá no outro pulso de clock, também estava valendo 1, então ele continuou lá valendo 1. Quando chegou o próximo, estava valendo 0, ele forçou aqui vir para 0. Depois estava valendo 1 aqui mais na frente, no outro pulso de clock, no sexto pulso de clock, e vai para 1. Ou seja, é essa equaçãozinha aqui. O que está na entrada antes do clock é o que vai aparecer na saída após o clock. Né? Esse aqui é o dispositivo que o Vahid mais usa, tá? Agora, o JK é muito utilizado também, tá? Então, por isso que é interessante vocês darem uma lida aí nesse circuitinho, verem. O RS é bem menos utilizado, né? Mas o JK é mais utilizado também, tá? Então, é importante vocês derem uma lida ali nesses flip-flops JK para, tá? E aí, ó, no caso do flip-flop tipo D, tá? Vocês podem ver alguns materiais, né? Eu vou passar esses links aí para vocês, mas eu aqui ainda é minimização de mapa de Carnot, etc. Então, vocês têm que estudarem um pouco essa parte aí para ficarem importante vocês estarem bem atentos a essa questão de minimização. Eu vou já fazer chamada, só mais uma coisa aqui. Vejam, esse aqui é um circuito 7474, tá?
é o 7474. É um CI que ele tem, como vocês estão vendo aqui, como é que é a parte interna dele, ele tem 2 flip-flops desse tipo aqui, ó, D, tá? Ele tem 2 flip-flops tipo D internos. Vejam que aqui, ó, tinha feito um desenho, pessoal, que tinha 2 JK, né? 2 JK. Eu peguei 2 JK e fiz um contador decrescente, né, de 2 bits. 0, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, né? Aqui, né, você tem 2 flip-flops encapsulados, tá? E você tem, então, ó, vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Eu tenho a entrada D, eu tenho a saída Q barrado, tá? A saída Q barrado está saindo aqui no pino 6, então aqui eu tenho o Q barrado, o Q está aqui, o D está aqui, né? E eu tenho aqui, ó, eu tenho no pino 1, eu tenho o clear, vamos dizer assim, clear está aqui, e nesse pino, o clock está entrando aqui, ó, no pino 3, e o preset aqui está entrando no pino 4, PR. Preset. Então, essa situação é semelhante à que está aqui. Aqui eu tinha que colocar aqui no Terra, e aqui eu colocaria aqui no VCC, né? Está aqui. E aí, ó, se você não quer trabalhar com o CLIA e o preset aqui, você, como eles são ativos, ó, tem uma bolinha aí, ó, como ele é ativo em 0, aí eu não quero. Então, você colocaria esse aqui, esse cara, o pino 1 e o pino 4, jogaria lá no VCC, né? E você, então, colocaria a entrada D aqui no pino 2 e obteria lá a saída do Q, né, no pino 5 aqui, não é? Tá bom? Então, professor, e esse Q barrado aí? Às vezes você pode querer, simplesmente entre o Q, entre o pino 5 e o 6, aqui internamente tem um inversor. Você pode, às vezes, vocês vão ver que a gente vai fazer equações, e às vezes é interessante já ter o Q barrado, sem precisar utilizar um outro dispositivo, tá? Tudo bem? Então, tá aqui, ó, o 7474, é o mesmo desenho que está aqui, praticamente, tá? Então, é um circuito com 2 flip-flops internos. Aqui, então, eu tenho o meu D, a saída aqui, né? Eu tenho aqui a outra entrada e a outra saída. Então, eu tenho 2 bits aqui nesse 7474. Eu tenho um flip-flop, que eu estou jogando a entrada aqui no pino 2 eu pego a saída no pino 5, e eu tenho uma outra entrada no pino 12 e pego a saída no pino 9, tá? Então, vejam até aqui essa questão da tabelinha aqui, ó, né? Interessante aqui essa questão dessa tabela, porque exatamente aqui, ó, vamos olhar aqui, ó. Se você, pessoal, no caso aqui, se você coloca aqui no preset em 0, nesse circuito aqui, ó. Se eu coloquei o preset em 0 e o CLIA está desativado, ou seja, está em 1, ó, vejam que o preset e o CLIA, ele tem a barrinha aqui em cima, ó. Por isso que ele é ativo em nível lógico baixo. Então, quando você joga o 0 terra nele, ele é ativo. Aí ele está dizendo aqui, ó, independente do clock, ó, tanto faz, ó, o X aqui quer dizer tanto faz o que está na entrada, tanto faz o clock aí. O que é que ele vai fazer? Ele joga, aqui são as saídas, né? Saídas. As saídas, ele está jogando a saída lá para 1. Ele força a saída para 1, né? Agora, se o CLIA que está ativo aqui, ó, o preset está desativado, né? E ele vai forçar o quê? A saída aí para 0, tá? E vejam, esse Q barrado aqui é simplesmente essa coluna aqui é o inverso dessa outra coluna, tá? Vamos olhar aqui. Se eu jogar tanto 0 aqui no clear quanto no preset,
Se eu jogar aqui, ó, tá nessa aqui, o 0 tá aqui e aqui, né? O que vai acontecer aqui, pessoal? Independente do que está na entrada e no clock, ele está me forçando aqui, ó, a saída aí para 1. Aqui na realidade, eu acho que está errado essa tabela, era para botar um 0 aqui. Ou seja, na realidade, quem tem entre o preset e o clear, quem é que tem maior importância? Se os dois forem colocados em 0, quem tem maior importância é o preset. Nesse caso aqui, desse circuito, tá? 7474. Vejam. E aí, é interessante até que o fabricante, ele joga quem tem mais importância mais para a esquerda na tabela. Né? A tabela, ela mostra até o grau de importância. Quanto mais à esquerda, né, nas disposições. Então, você está vendo aqui que o 0, se os dois, eu estou forçando no preset a saída ir para 1. E aqui eu estou forçando ir para 0. Quem que ganha nessa jogada? É quem está mais à esquerda aqui, que é o preset. Ele está forçando, a saída vai para 1. Quando ele está em 1, pessoal, aqui, ó, 1, ou seja, quando você coloca 1, é aquele caso que a gente estava discutindo, que eles estão desativados, essas entradas assíncronas estão não ativadas. E aí você vai, ó, chegando aqui o clock, é como se essas entradas elas não existissem. Né? Tirei fora, botando 1. E aí, de acordo com a chegada do clock, vai depender, ó, se o D está valendo 1, ele vai forçar a saída para 1. Se o D está valendo 0, chegou o clock, ele força a ir para 0. Né? A saída segue a entrada. Agora, se não está tendo clock, ou seja, exatamente naqueles momentos onde está ou está em 0 ou está em 1, né? Ele vai manter, né? Ele não muda. Ele está dizendo aqui nessas últimas duas linhas que só há transição, só há mudança, né? No flip-flop tipo D e tal, né? Nesse caso aqui, quando você tem o quê? A borda, né? O clock está exatamente na mudança aqui da borda, nesse caso aqui, borda de subida, tá? Entenderam? Vejam, nessas 4 linhas aqui, ó, o preset e o clear estando em 1, eles estão fora da jogada. Eles estão fora da jogada, o circuito ele está, na realidade, em funcionamento normal, na realidade, nessas 2 linhas aqui, onde está chegando a borda de subida. Se você coloca 1 na entrada D, você coloca aqui na entrada D, você coloca 1 ou 0, ele vai refletir aqui na saída, tá? Entenderam, pessoal, essa tabelinha aqui? O flip-flop tipo D, então, ó, você é o mais simples, tá? Aqui é só um circuito, por exemplo, já. A gente discutiu aqui há pouco, eu fiz um desenho onde eu coloquei aqui, ó, um circuito com 2 flip-flops e a gente obteve aqui, nós obtivemos um contador módulo 4, né? São 2 bits. Aqui, esse que está aqui, esse circuitinho, é um contador de 2 bits, tá? Utilizando um 7474, tá? Utilizando 7474. A gente vai estar discutindo esses carinhas aqui. Vocês já viram em laboratório o uso do 555? Vocês já viram em laboratório? Vocês já viram em laboratório, pessoal, o uso do 555? A Vitor está falando, está vendo agora, né? Vejam, para que vai servir o 555, né? Ele vai exatamente aqui, ó, com o capacitor, ele vai ficar gerando o quê? O clock aqui para
esse dispositivo, né? Essa parte aqui, o 555, você pode... bota aqui, 555... Vou botar assim aqui, ó, tá? Esse circuito aqui é o que a gente chama de um astável, né? O astável, ele é um dispositivo onde ele vai... Ó, vou botar aqui. Vou pegar isso aqui, só um minuto. Então, o que é que nós temos aqui, pessoal? Eu tenho um circuitinho, o 555, mas você pode gerar frequência com vários outros, tá? Inclusive, no laboratório, na realidade, a gente tem circuitos que a gente tem... Rapaz, está passando aqui na minha frente aqui um monte de caminhões. Acho que está tendo algum protesto aqui perto do Midway. Muitos caminhões buzinando. Não sei se está chegando aí no áudio de vocês aí. Arruma de caminhões. Mas vamos lá. Dá para escutar, mas não é tão alto, não. Hã? Dá para escutar, mas não é tão alto, não. Tranquilo. Então, peço desculpa aí o áudio, porque aqui para mim tá bem complicado, mas tudo bem. Então, pessoal, nessa forma que a gente coloca aqui, ele funcionando na forma aqui do que a gente chama de um astável, né? Porque você pode ter um mono, que é um timer, e você pode ter ele na forma astável, que é ele fica o tempo todo oscilando, 0, 1, 0, 1, tal, né? Então, aqui, normalmente, a configuração dele é essa, você usa 2 resistores, e esse capacitor aqui é um capacitor só de descarga, a saída é aqui no pino 3, e aí você tem o que, em cima desse capacitor aqui, C1, você vai ter um tempo de carga e descarga. Inclusive, se vocês estivessem em laboratório, e vocês pegassem aqui o pino 6 aqui, vocês iam ver que isso aqui seria 1/3 de VCC, e aqui o pico aqui seria 2/3 de VCC. Você podia ver isso em osciloscópio, ele carregando, descarregando, carregando, descarregando, tal, né? Ele vai de 1/3 VCC a 2/3, fica nessa jogada aí. E aí você tem, então, ó, essa carga está associada ao tempo T1 e a descarga ao tempo T2, tá? Então, o tempo T2. Então, você tem esses tempos aqui, a soma deles, então, é o período, e a frequência é o inverso, né? 1 sobre T aí, o inverso do período, né? E aí, então, você pode usar... aqui ele fez uma simplificação, deixa eu ver o que é que ele fez aqui. Ele usou... normalmente a gente ele tem uma simplificação, não me lembro esse circuito aqui. Eu botei aqui, peguei direto aqui na... Eu não sei se isso aqui funciona, tá? Mas, teoricamente, está lá, está sendo colocado. Inclusive, ó, tem um termo aqui, ó, pessoal, que quer dizer assim, D igual a 50%. O que quer dizer isso? Isso é o que está associado ao que ele chama de duty cycle. Tá aqui, duty... né, o ciclo de trabalho, né? Quer dizer o seguinte, é mais ou menos a razão desse T1 com T2,
é o tempo que ele está em nível lógico 1, dividido pelo tempo, né? É mais ou menos 50%, ele vai estar num e no outro, né? Porque você pode, de acordo com esses R1, R2, esse material aí, você pode, você pode organizar esse tempo aqui completo, você pode fazer um circuito que faça assim, um circuito que ele passe bem pouco tempo lá em nível lógico 1, né, a maior parte do tempo em 0, né? Deixa eu olhar aqui, ver se tem a fórmula completa dele aqui. Ó. Vamos ver a equação dele. Eles pegam uma dessa aqui assim. Normalmente, pessoal, o que é que vai acontecer aqui é que você vai ter uma frequência desejada. Por exemplo, eu quero 1 Hz, né? Eu quero 1 Hz. Então, você tem isso aqui, você vai ter, você tem o R1, o R2 e o C. Você tem 3 variáveis aí. Aí, o que é que você pode fazer? Você vai escolher o valor do capacitor. Por exemplo, o cara escolheu aqui 100 microfarad, né? Você usaria aqui, chutaria o valor de um resistor e encontraria o valor do outro resistor, tá? Então, você tem, na realidade, 3 variáveis aí, e você encontraria, né? Eu vou botar esse valor aqui, sei lá, o valor de 1K. Esse aqui eu tenho o valor de 100 microfarads, eu tenho o valor de 1K e precisaria encontrar esse outro aqui, né? A partir de uma fórmula desse tipo aqui, você... eu quero chegar a 1 Hz. Aí botaria 1 Hz aqui na frequência, eu ia precisar do valor, e aí encontrar o valor do resistor. O que é que vai acontecer? É que às vezes vai dar um valor quebrado, não tem lá no laboratório um valor exatamente como você precisaria, né? E aí o que é que vai acontecer? Veja o que é que ele fez aqui, ó. Ele pegou no valor desse R2 aqui, ó. O que é que ele fez, ó? Ele colocou um valor aqui, ó, 5,6 e colocou um potenciômetro em série, né? Então, com o valor 5,6, ele ficou assim, 5,6 mais, né, 1K, né, onde, na realidade, ele pode zerar esse cara aqui para ficar 5,6, ele pode ir até 6,6, né, supondo que ele precisasse chegar em um resistor aqui de 6, aí não tem no laboratório. Então, ele colocaria aqui o 5,6 e ajustaria esse potenciômetro aqui para uns 400, para que essa resistência completa aqui tivesse o valor desejado, né, do cálculo lá, tá? Então, o que é importante, na realidade, ver aqui, desse 555, é que você vai montar um circuitinho que ele vai gerar, por exemplo, uma frequência de 1 Hz, por exemplo, tá? Vai gerar uma frequência de 1 Hz para alimentar quem? Alimentar o seu dispositivo, o seu CI, né? O seu flip-flop lá, seus flip-flops, tá? Aqui, ó, essa configuração aqui, ele já está com a configuração, e aí você diz, que configuração esses fios são da onde, né? Ele está pegando esse circuito aqui e está transformando isso em um contador de 2 bits, tá? É o que a gente vai ver na quarta-feira. Aliás, na quarta-feira eu vou passar um exercício para vocês, tá? Em cima do capítulo 2. Provavelmente a gente, em vez da aula, vai ser durante a aula uma espécie de um exercício, valendo ponto lá para a primeira avaliação, tá? Mas eu vou deixar para vocês já um desafio, que é utilizando, então, o desafio vai ser o quê? Utilizando, na realidade, 2 CIs, ó, deixa
Deixa eu chegar aqui. Aqui está lá no nosso barride, né? A gente discutiu já isso aqui, praticamente hoje é uma espécie de... Mas eu tenho um flip-flop tipo D, tá? Aqui é borda de subida, borda de descida. A gente já tinha discutido o flip-flop tipo D. Como é que aqui aí tem o que a gente chama de, eu posso sair unindo os flip-flops, né? Fazer o que a gente chama de registrador. O registrador que a gente tinha discutido, tinha ficado na última aula, era esse aqui, tá? Que, se você olhar direitinho, ó, o clock de todos está sendo curto-circuitado, ou seja, eu tenho 4 dispositivos, esses 4 dispositivos, eles são agrupados aqui, e aí a gente forma o que a gente chama de registrador. Entradas paralelas, ó, I3, I2, I1 e 0. Saídas paralelas, tá? Então, nós temos nosso registrador bem com entradas e saídas paralelas. Supondo que, em vez desses 4, eu tenha só 2, né? Tenha só 2 deles, né? Seria o caso aqui de eu pegar isso aqui, fazer isso aqui, tá? Onde aqui eu vou ter, então, meu clock. O clock está chegando aqui. Então, veja, né? Aqui eu vou ter que tirar isso aqui também. Esse não é mais 4 bits, né? Aqui eu vou ter que mudar outro nome aqui. Né? Aqui eu tenho um registrador de 2 bits, tá? Eu tenho o I1, o D1 e o D0. Exatamente como está aqui nesse carinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui. Eu tenho, ó, nesse 7474, como eu falei para vocês, eu tenho 2 flip-flops. Internamente, eu tenho 2 flip-flops. Aqui são os pinos deles, né? Se eu colocar o clear e o preset, na realidade, todo mundo em um, eu vou esquecer que o clear e o preset existem e vou estar trabalhando, uso o mesmo clock, esse clock aqui do 3 e o clock aqui no pino 11, pino 3, o pino 11, eu vou juntar os 2 clocks e a pergunta é, pessoal, para o desafio aí para vocês fazerem seria chegar lá nele. Aqui. A pergunta é desse CI aqui, tá? Desse circuito com 2 bits, como é então que eu faço um circuito que vai me contar aqui, por exemplo, 0, 0, depois ele vai para 0, 1, depois ele vai para 1, 0, depois ele vai para 1, 1, e depois ele vai circular, vai voltar para o 0, 0. 0, 0, vai ficar nessa sequência aqui, ó. Tá? Então, eu quero um circuito que fique, conte 0, 0, depois 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, e depois ele volte, 0, 0, 1, tal, tal, tal. Né? Que é exatamente o que a gente chama de contador, né? Vamos dizer assim, ó, contador crescente de 2 bits, usando flip-flop tipo D. Tá? Então, o desafio aí para vocês, até quarta-feira, é exatamente isso. Como é que eu pego esses 2 caras aqui, juntamente com alguma lógica combinacional, tá?
e faço com que ele tenha esse comportamento. Chegou o clock, ele está aqui no 00. Chegou outro clock, ele vai para o 01. Chegou outro clock, ele vai para 10. Chegou outro clock, ele vai para 11. Chegou o clock de novo, ele volta lá para o 00. Então, ele vai ficar circulando aqui nesses 4 que a gente chama de estados. Eu tenho o estado 00, estado 01, 10, 1, depois ele volta. Então, tenho 4 estados, tá? 4 estados. Então, 4 estados, um contador de 2 bits. Então, faremos esse contador crescente, depois vamos fazer ele decrescente e vamos fazer ele crescente e decrescente, né? Com o uso de uma chave, de um interruptor X, a gente vai poder selecionar se a gente vai querer a ordem que ele vá para frente ou regrida, tá? Então, vai ser essa discussão aí na próxima quarta. Eu quero que vocês tentem fazer, tá? Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o Cigar, pessoal, para fazer uma chamada, tá? Eu era para ter feito antes, mas aproveito e faço aqui com vocês rapidinho. Então, essa parte de flip-flops, pessoal, dê uma olhada nesse material que eu tinha colocado lá, do Newton Braga, né, naqueles outros links que eu mandei para vocês, tem muito material. Isso aí, no varrido, ele passa meio que direto, ele vai mais para o flip-flop tipo D, mas lá no TOSS está bem, vamos dizer assim, explicado, né? Está bem descrito. O TOSS, ele se aprofunda bem mais, tá? Nessa parte aí. Então, vou voltar aqui, deixa eu abrir aqui para apresentar. Vou fazer, já abri aqui a chamada, tá? Ayrton. Então, vou botar aqui assim, Antônio. Presente. Beatriz estava ali, que eu tinha visto. Daniel. Aqui. Depois tem Dario. Aqui. José Divan. Oluap. Pedro. Tá, o Oluap pelo menos está conectado aqui. O Oluap está por aí, não? Tem alguns que... Alô, Oluap? Abriu o áudio e fechou aí. Opa, tá ali, presente. Professor? Ah, tá fazendo chamada. Depois tem Pedro acho que saiu, né? Pedro Carvalho botou ali presente, depois Raquel tá Presente. ali, Rodrigo, não vi Rodrigo aí. Eu não vi Rodrigo. Presente, professor Renan aqui. O Renan eu vi que estava aí. Aí o Tiago Alves. Não veio. Tem o Tiago Alves, o da Nóbrega. Tiago Nóbrega disse que foi no médico. Ah, tá. Pronto, aí tem o Vitor, tá aqui o Vitor Oliveira. E o Vitor Vale, acho que saiu. Mas beleza. Então tá aqui, eu vou gravar. Qualquer coisa a gente vê na próxima aula. Então, pessoal... Oi? A prova fica para quando? Olha, vamos fazer o seguinte. Eu aqui no nosso planejamento... Eu acho que era em março, né? Deixa eu ver. Avaliação 1. 22 e 3, ó. Tá aqui, se você entrar no plano do curso... Show. Obrigada. Eu confundi. Já temos exatamente daqui a um mês, viu? Eu estou até achando longe, mas tudo bem. Mas daqui a um mês, tá? Em princípio. A gente pode, eventualmente, de acordo com o material, antecipar um pouquinho. A gente discute isso nas próximas aulas, tá? Beleza?
Beleza, obrigada. Pois então, eu vou fechando por aqui. Tá, aqui o Lopes está falando. Então, vocês têm um desafio, que é, na realidade, fazer um contador de 2 bits usando flip-flop tipo D. É, na realidade, estimulando que vocês busquem para que a gente possa depois discutir exatamente o início que a gente chama de máquinas de estado. As máquinas que usam flip-flops para, vamos dizer assim, transitar entre vários estados, fazer o que a gente chama de um circuito sequencial, tá bom? Tudo bem? Pois, então, até quarta, tá? Uma boa tarde aí para vocês e qualquer coisa, mandem mensagens, eu estou à disposição, tá bom?